Segunda Bíblica, com o pastor Wellington Santos. A paz e a graça a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala agora é seu amigo, pastor Wellington Santos. E vamos dar início à nossa segunda bíblica com o estudo do livro de Gênesis e também respondendo a algumas perguntas, alguns temas polêmicos da atualidade. Teve uma jovem que me enviou um questionamento a respeito da pergunta: Deus se arrepende, pastor? Então vamos estar também respondendo essa questão, porque em Gênesis 6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, e em Números 23:19 fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Estaremos também respondendo, e vamos fazer isso em duas partes, porque o propósito é falar, fazer todo um contexto a respeito dessa pergunta. Amém, queridos? A Bíblia e os temas polêmicos da atualidade, com o pastor Wellington Santos. Amém! E outra coisa, pessoal, este programa ele tem oferecimento do SET, Centro de Treinamento Teológico, que é o nosso curso de teologia EAD, exatamente. Nós temos cursos de teologia, bibliologia, teologia do Novo Testamento, do Antigo Testamento, e eu gostaria, que vocês ouvissem aí a nossa produção colocar a respeito do SET. O CET, Centro de Treinamento Teológico, informa que estão abertas as vagas para os cursos de Teologia, Bibliologia e Teologia do Novo Testamento, além de Grego Bíblico e Hebraico Bíblico. Tudo feito no conforto da sua casa. Isso mesmo, curso totalmente em EAD, certificado válido e enviado para todo o Brasil. Inscrições pelo 0 Operadora 11 94391 7373. 0 Operadora 11 94391 7373. Exatamente, pessoal. O SET é o Centro de Treinamento Teológico. Nós temos aí o curso de Teologia, Bibliologia, Teologia do Antigo Testamento, do Novo Testamento, Grego Bíblico, Hebraico Bíblico, tudo em EAD. Então, inscrições 0 Operadora 11 94391 7373, 0 Operadora 11 94391 7373, e vocês também podem estar falando pelo WhatsApp, que é o mesmo número 11 94391 7373. Pessoal, também não se esqueçam de se inscrever no canal Vamos Discipular, esse canal desse amigo que vos fala, pastor Wellington Santos. Não se esqueçam de se inscrever neste canal. Se inscrevam no canal do YouTube Vamos Discipular. É isso mesmo, vai começando a se inscrever, repasse para todos os seus contatos. Como também, pessoal, eu peço para vocês também se inscreverem no canal Prega Já. Estaremos fazendo aí novos vídeos no canal Prega Já. Então já se inscrevam também no canal Prega Já, tá bom? E a produção vai estar falando, não é mesmo, produção? Se inscreva no canal Pregai Já no YouTube. Exatamente, não se esqueçam de se inscrever no canal Prega Já no YouTube. E outra coisa, pessoal, nós estaremos em breve sorteando este livro abençoado aqui, ó, Apocalipse, Entenda o Segredo da Revelação. Muito bom, ótimo livro do meu querido amigo pastor Francisco Almeida. E como é que eu faço para concorrer a este livro, pastor? Bom, para você concorrer a este livro, querido, você vai ter que se inscrever, ou melhor, que seguir, o nosso Instagram. São dois Instagrams. O 7001, arroba, 7001, é o primeiro Instagram, onde estaremos fazendo uma live e vamos também estar sorteando este abençoado livro, Apocalipse, Entenda o Segredo da Revelação. E o segundo livro, que vai ser, são dois livros que vamos sortear nestes dois Instagrams. O primeiro no arroba 7001 e o segundo no arroba IBCD Salvador, ambos do Instagram. Então segue lá, começa agora, procura lá, arroba 7 com 2T 001. E
também @IBCD Salvador e coloca lá seguir. E aí você vai estar seguindo e vai estar também concorrendo a esse maravilhoso livro Apocalipse. Entenda o segredo da revelação, do meu amigo pastor Francisco Almeida. Amém, queridos? E vamos desde já começar, né, o nosso estudo, certo? Vamos começar, mas antes vamos fazer uma oração, né? Vamos orar a Deus, pedindo a Deus a direção. Amém, queridos? Vamos pedir direção ao Senhor, né, nesse estudo, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor venha tomar a direção desse estudo, venha perdoar os nossos pecados, Senhor, limpa o nosso coração, prepara, meu Deus, cada coração para estar, meu Deus, ouvindo este estudo maravilhoso, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, possa abençoar, meu Pai, esse estudo, meu Deus. Possa abençoar, Pai, esse estudo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Aleluia, meu Deus. Abençoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Que esse estudo possa ir em cada coração, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que eu te peço e agradeço pelo perdão dos meus pecados. Amém. Queridos, abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 4, né? E eu queria também ler os capítulos 4, 5 e 6. Vocês vão abrir em Gênesis no capítulo 6, amém? Gênesis capítulo 6. Versículos 5 e 6 que diz assim, ó. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. Que diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então, vou ler mais uma vez, o versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Aqui, queridos, nesse capítulo 6 de Gênesis, depois vamos, assim, para você entender o capítulo 6, você tem que ler o capítulo 4 e o capítulo 5, que são as genealogias, amém? E vamos falar um pouco também, vamos fazer um contexto da genealogia e o termo arrepender-se aqui, que é usado apenas para Deus, certo? E depois vamos estar falando da questão do arrependimento, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E então aqui, o que é que acontece? Em Gênesis 6, capítulo 6, diz que o Senhor se arrependeu. Mas vamos voltar um pouco ao contexto desse arrependimento. O termo hebraico aqui é multiplicação da maldade, é rabá, que é excessivamente, ha'at, ha'adam. Ou seja, rabá significa excessivo, quanto mais. A maldade era quanto mais, o homem mau quanto mais. Sem pensamento de arrependimento, ele fazia algo quanto mais. Ha'at, ha'adam significa o que? Homem ruim, maligno, desagradável, a ponto de causar dor, infelicidade e miséria. Então, a maldade aqui era tanta no coração do homem que ele causava dor, infelicidade, miséria, tristeza. Então, o termo arrepender-se aqui é naham, que é estar sentido, né? Estar consolado, que é o niham, estar arrependido e vingar-se, o termo niham. Aqui, queridos, o autor do livro de Gênesis, né, que é o Moshe Rabbeinu, ou seja, Moisés, né, ele aqui usou o que chamamos de antropopatia. O que é antropopatia, pastor? Antropos significa homem e patos, paixão, ou seja, atribuição de sentimento humano a Deus. Por quê? Ele não viu aqui um termo
no sentido de que Deus estava triste, desgostoso com a criatura que ele fez. Por quê? Porque ela estava a cada dia mais se afastando dele. Estava cada dia mais se afastando. Então, ele usou um termo aqui de antropopatia, que é o nahan, né? Que significa estar arrependido, né? Estar desgostoso com aquilo que ele fez. E para entendermos, queridos, a questão do arrependimento de Deus em ter feito homem, vamos agora contextualizar, e se vocês quiserem depois vocês leem o capítulo 4, 5 e 6 de Gênesis. Capítulos 4, 5 e 6 de Gênesis, para você saber a questão do arrependimento de Deus, esse sentimento de antropopatia que o escritor de Gênesis, ou seja, Moshe Rabbeinu ou Moisés, ele dá para Deus. Então vamos lá. Contextualizando o capítulo 4 diz o seguinte: ora, depois que o pecado entrou no mundo, por causa de Adão e Eva, eles foram expulsos do Éden e tiveram filhos e filhas, longe do Éden, ou seja, bem longe do Éden, no sentido oriental do Éden. Um deles foi Caim e Abel, né? Creio que mesmo com a mentalidade pecaminosa e por estar o ser humano próximo da criação, eles viviam mais anos e, além disso, eles eram vegetarianos, ou seja, por estarem mais próximos da criação, o ser humano naquela época, ou seja, os seres pré-diluvianos, eles viviam mais anos e eles eram vegetarianos. Então, viviam mais. Depois a gente vai esclarecer tudo quando a gente fizer um estudo completo de Gênesis capítulo 6 e também a própria genealogia de Sete. Amém? Adão deve ter ensinado a seus filhos, ou seja, Caim e Abel, e aos demais, porque eles tiveram outros filhos e filhas, e isso aí teve um lapso de 100 anos ou mais, né? Sobre o verdadeiro Deus e como ele fez para cobrir a vergonha dele, ou seja, como foi que Deus fez, né, para cobrir a vergonha de Adão e Eva quando eles pecaram, que eles se vestiram com folha. Então o que Deus fez? Deus matou um cordeiro e fez uma vestimenta para eles. Ali já mostrava praticamente aquilo que ele iria fazer, enviar o seu filho para redimir a todos, redimir a toda a humanidade que viria da descendência de Adão e Eva. Foi por isso que Deus, ele os tirou do Éden, porque ali o Éden estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, como a árvore da vida. Amém? Então Deus os tirou e eles foram para o lado oriental. E assim, e que ser humano, né, ele não podia se afastar do Deus Criador. E ensinou a questão do sacrifício, ou seja, devido a isso ele ensinou a questão do sacrifício, da oferta, da oblação, que é o quê? Sacrifício de louvor ao Deus vivo, ao único Deus. O termo oferta aqui é minerrato, ou seja, adoração a Deus, sacrifício de louvor e oblação, que é um ato de trazer ofertas para Deus. Está escrito: e conheceu Adão a Eva, sua mulher. Eu estou lendo Gênesis capítulo 4, do versículos 1 ao 7. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. Provavelmente eles tiveram aí, já tinham várias filhas mulheres. Não fala que Caim era o primogênito, né? Provavelmente aí eles tiveram filhos, né? Depois que foram expulsos, mas todos eram varoas. Aí ela colocou, né? Isso aqui é uma conjectura. Aí ela diz assim: alcancei do Senhor um homem. E provavelmente devido à promessa de um redentor, de um Mashiach, que Deus prometeu lá em Gênesis no capítulo 3, versículo 15, ela também achava que o filho homem que ela teve, o primeiro, o primogênito, seria esse o escolhido para redimir o povo. Então, o povo pré-diluviano, que eram justos, que buscavam a Deus, eles sempre estavam aguardando por esse Mashiach, por esse Messias. Amém? Alcancei do Senhor o filho homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, ou seja, provavelmente eles aprenderam de Adão a questão da oferta, do minerrato, né? E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta.
E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Não, vou ler antes. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, eu li Gênesis do capítulo 1, capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Como Deus tinha prometido, o Mashiach queria redimir a humanidade, Eva conjecturou que seria um dos seus filhos homens, a saber, ou Caim, que é Queiná, que significa adquirir, ou que também significa lanceiro ou ferreiro, ou Abel, rebel, que significa vapor. A aprovação pela oferta minerrato, conforme estudiosos, pode ser de duas formas. A oferta era consumida pelo fogo que caía do céu. A oferta que era consumida pelo fogo que caía do céu era aprovada. E a oferta que não era consumida pelo fogo era reprovada. Ou também que tinha um derramamento de sangue e ritual. Ou seja, então, era dessas duas maneiras que os estudiosos eles conjecturam a aprovação da oferta de Abel e a reprovação da oferta de Caim. Creio que o autor de Hebreus, ele já dá essa resposta em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Em Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz o seguinte: o que diferenciou a oferta foi a fé, ou seja, a pistes, ou seja, a crença num Deus verdadeiro. Então, pela fé, Abel ele ofereceu uma oferta melhor e mais perfeita do que Caim. Ou seja, a fé no coração de Abel foi que diferenciou a oferta e essa foi aceita por Deus. Ou seja, no coração de Abel existia sinceridade, enquanto no de Caim existia inveja, maldade e ódio, que foi manifestada e materializada após a não aceitação da sua oferta. No entanto, um espírito de inveja dominou Caim, e este matou Abel, e o sangue de Abel clamava por justiça. Justiça essa que só seria suprida depois de 4.000 anos, quando Cristo derramou o seu sangue por toda a humanidade. Amém, queridos? O pecado hatat, que é o termo hatat, que significa iniquidade, transgressão, está no coração do homem desde o nascimento. Para que haja o controle desse monstro, hatat, desse pecado, é preciso ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática e guardá-la no coração, conforme está escrito em Salmos 119, versículo 11. Eu gostaria que vocês lessem esse capítulo, de Salmos 119, no versículo 11, que diz que tua palavra escondi, no coração para não pecar contra ti. Amém? E disse Deus que Caim era maldito, ou seja, Arur, que significa estar sob uma maldição, ser amaldiçoado, desde a terra, conforme Gênesis 4, versículo 11. Caim se afastou de Deus como fugitivo e vagabundo, ou seja, Navanad. Navanad, que significa aquele que vaga, que meneia a cabeça. E Deus colocou um sinal, Ot, que esse Ot significa insígnia, memória, lembrança, advertência, presságio. Esse sinal foi algo espiritual, que ninguém sabe o que foi. Apenas estudiosos, eles fazem conjecturas. Então ninguém sabe qual foi o sinal, Vale salientar que, e aí eu vou dar um adendo a respeito, que muitos hereges falaram no passado, e falam até hoje, que este sinal de que Deus colocou em Caim foi a cor negra. Isso é mentira, isso é heresia. Pois Deus não criou raça. Deus não criou raça. Deus criou homens e mulheres, independente da cor da sua pele. Deus criou homens e mulheres independente da cor da sua pele. Ou seja, Deus ama tanto pessoas de pele clara como pessoas de pele vermelha, pessoas de pele escura. Ou seja, Deus ele olha o coração e não a cor da pele. Quem olhou a cor da pele foram os falsos crentes daquela época que escravizaram muitos negros, os falsos católicos que escravizaram muitos negros e os próprios falsos crentes negros que escravizaram seus próprios irmãos. Então,
E muitos outros também, os homens maus, né? Os homens que eram maus, que escravizavam pessoas, né? Então, e assim, Deus, depois você vai ver a consequência desse pecado, né? E a consequência do arrependimento de Deus ter feito o ser humano. Então isso aqui é um contexto de Gênesis no capítulo 4. Amém? Apesar de Deus ter amaldiçoado Caim, ele habitou na terra de Nod e casou com uma de suas irmãs ou sobrinhas. E por quê? Vale salientar que Eva teve filhos antes de Caim e Abel. Como está escrito, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Ou seja, ela teve outros filhos antes de Caim e Abel, né? Depois, claro, da queda, não antes da queda. Amém? Muitos aí, outro adendo também que eu coloco é que muitos homens, né, e muitos estudiosos aí, dizem que os filhos de Deus são os filhos de Adão e Eva antes da queda. Não, antes da queda eles não tiveram filhos, eles só tiveram filhos depois da queda. Amém? E como não havia contaminação genética e passou muitos anos, a terra estava povoada de pessoas que se originaram do primeiro casal. Logo, a esposa de Caim foi alguém da família de Adão e Eva, ou pode ser uma irmã, uma prima, uma sobrinha. Bem, uma irmã, uma sobrinha, enfim, uma prima, né? Foi dentro dessa linhagem da família de Adão e Eva. Até porque ainda não tinha a contaminação genética. Apesar de Caim perder a missão de levar a promessa do Messias, porque provavelmente ele perdesse direito da primogenitura, ele perdesse direito de levar a promessa do Messias na sua descendência, né? Então, você vê que esse sinal é algo espiritual. Ele tinha inteligência, ou seja, Deus ele deu inteligência ao ser humano, né? E como o ser humano estava próximo da criação, eu creio o seguinte, que o ser humano naquela época ele usava 90% da massa cerebral. Isso aqui é uma conjectura. Creio que existia uma escrita antiga que se perdeu, ou seja, eles também tinham uma escrita muito avançada, né? Mas a história da criação foi passada de geração a geração de forma narrada e escrita, ou seja, eu creio que houve a história da criação passada de forma narrada e escrita. Isso você pode ver os sumérios falando a respeito, né? E outras nações também que não são judaicas e que não tinham conhecimento, né, do Deus verdadeiro, falando da criação, falando do dilúvio, enfim. Depois vamos voltar para esse assunto, né? Que aí eu estarei, né, esclarecendo o porquê de uma escrita antiga. Amém? Então vamos lá. Os descendentes de Caim, quem foram? E aí eu vou fazer um contexto dos descendentes de Caim. Ora, o homem naquela época, o ser humano pré-diluviano, ele vivia muitos anos, né? E de Caim veio o quê? Ele fundou a primeira cidade, né? Enoque. E não Enoque o justo, mas assim, da família de Caim também teve um homem chamado Enoque. E assim, que foi o terceiro, né, depois de Caim, que era Adão, Caim e Enoque. E ali ele fundou a cidade, ou seja, Caim ele foi o primeiro urbanista, né? Lameque, depois de Enoque veio quem? Lameque. Lameque ele foi o primeiro bígamo, né? Ele casou com 2 mulheres, ou seja, aqui o pecado, né? E também assassino. Lameque ele foi assassino. E a tradição aqui não é estudo nem nada, mas a tradição judaica, ele diz que Lameque assassinou Caim quando este já era idoso, né? Ele assassinou Caim, Lameque. E de Lameque teve-se 3 filhos, um com a esposa Ada e outro com a esposa Zilá. De Ada ele teve Jabal, que foi um grande agricultor e pecuarista, e Jubal, que foi o primeiro músico e instrumentista. E de Zilá ele teve Tubal-Caim, que foi um grande metalúrgico. E depois eu vou estar explicando mais ou menos essa questão da metalurgia, tá bom? Mas eram homens inteligentes. Percebam que os povos pré-diluvianos, eles eram pessoas inteligentes, amém?
Até porque estavam próximos da criação e creio que eles usavam 90% da sua capacidade cerebral. Fora que ainda não existia contaminação genética. Então, tudo isso cooperava e corroborava para uma inteligência fora do comum. Além disso, eles viviam muitos anos. Então, conhecimento ali, ó, eles tiveram muitos conhecimentos. E dizem, né, que existe uma profecia na descendência de Caim. Dizem, né? E aí eu vou fazer o significado do nome de Caim. Ora, Adão, né? Primeiro foi Adão, primeiro homem Adão, Deus criou Adão. Aí agora eu vou falar da descendência de Caim. Depois Adão teve Caim, que significa possessão, lança. Depois de Caim gerou Enoque, que era instruído, dedicado, consagrado, que significa isso o nome dele, instruído, dedicado, consagrado. Enoque teve um filho chamado Irade, que significa fugaz, rápido, veloz. Irade teve um filho chamado Meujael, que significa ferido por Deus. Meujael teve um filho chamado Metusael, que não é Matusalém, é Metusael, aquele que é de Deus. Metusael teve um filho chamado Lameque. Esse aqui é o Lameque, que foi o primeiro bígamo o primeiro bígamo e foi assassino, né? De Ada ele teve Jabal e Jubal, e de Zilá ele teve Tubal-Caim, que significa oprimido, o nome dele, caído, sem esperança. Então, aqui, ó, foi a 7ª geração, a descendência de Caim, ela foi destruída pelo dilúvio, ou seja, foi até a 7ª geração e foi destruída pelo dilúvio, ou seja, no dilúvio, na realidade, a descendência de Caim foi toda destruída no dilúvio. E assim, o significado profético dos nomes dos descendentes de Caim, começando de Adão, é: o homem feriu a lança, aquele que foi consagrado rapidamente. Ferido por Deus, aquele que é de Deus foi oprimido. E você pode ver esse significado aqui, você pegar Isaías 53, versículo 4, você vai ver mais ou menos isso, que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, ele era oprimido e ferido por Deus. Então você vai ver, leia depois Isaías 53, versículos 3 e 4, né? 3, 4 e 5. Então, aqui há uma profecia, né, oculta. Então perceba que a própria Bíblia, ela já fala a respeito de Jesus, de Gênesis até Apocalipse. A Bíblia é Jesus. Então por isso que eu digo, nós não precisamos de revelações, porque a própria palavra de Deus é Jesus Cristo revelado a cada um de nós. Jesus Cristo é Deus revelando-se ao homem. Amém? Então por isso que, claro que o dom de profecia não acabou, mas fica de olho e não fica indo atrás de profetadas, nem de falsos profetas, nem de apóstatas, porque esses homens são apóstatas. Procure ler, meditar e estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela precisa ser lida, estudada, meditada e obedecida. E aí você não vai cair no conto de falsos profetas aí fazendo revelações heréticas, revelações hereges, e você vai viver uma vida com Deus. E a Bíblia diz assim, ó: tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Nós temos que ler e meditar todos os dias na palavra do Senhor. Amém? Então, aqui é a geração de Caim. Agora eu vou pular para o capítulo 5 de Gênesis, né, para falar da descendência de Adão por parte de Sete. Né? Depois, e diz assim, ó: depois Adão teve relação com Eva e nasceu Sete. E Shet, ou Sete, significa base e fundamento, ou seja, aqui agora seria o fundamento na qual viria o Messias, ou seja, o Mashiach, porque Adão perdeu esse privilégio espiritual de trazer da sua descendência o Mashiach, porque toda a descendência dele foi destruída no dilúvio, mas aí vem a descendência de Sete. Em Sete viria a promessa do Messias. Os descendentes de Sete, Deus criou Adão, né, que significa humanidade, e com 130 anos, aí para você saber o ano mundi, é só você pegar o nascimento, quando ele gerou, né, aí você conta a geração, você tem os anos mundis, e a morte dele. Depois eu vou estar explicando isso no próximo estudo
da segunda bíblica, amém? Então, humanidade, Adão significa humanidade ou homem, né? Sete significa em lugar de, Enos, homem mortal, e Enos começou a invocar o nome do Senhor, de fato e de verdade, e Sete foi o fundamento da promessa do Messias. Cainã, que é possuidor, ferreiro. Maalalel, que significa louvor e glória de Deus. Yahed, que significa desceu ou descendente. Enoque, ou instruído. Matusalém, quando ele morrer. Lameque, cair de posição. E Noé, consolo do trabalho. Aí a profecia que está por trás, né, a profecia messiânica que está por trás dos descendentes de Adão por Sete, que era o fundamento da vida do Messias, diz o seguinte: o Deus homem colocado como homem mortal, possuidor da glória de Deus, descerá ensinando que, quando ele morrer, haverá derramamento até sobre os pobres de um consolador. E você pode ver essa profecia sendo cumprida, sendo cumprida em Atos, no capítulo 2, versículo 17, quando Jesus Cristo ele morre e sobe aos céus, e é derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, e baseado também na profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. Então você vê que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala a respeito do Senhor Jesus Cristo, fala a respeito do Messias, de Jesus. Então a Bíblia é Jesus Cristo revelado a cada um de nós. Então não é necessário revelação profetada, queridos, amém? Aí diz assim, no capítulo 6, os filhos de Deus, os da descendência de Sete, casaram-se com as filhas dos homens, descendentes de Caim. Por quê? Eu acredito assim, estudiosos falam que aqui os filhos de Deus eram anjos e as filhas dos homens eram mulheres humanas. Eu acredito que os filhos de Deus aqui eram os descendentes de Sete, né? E as filhas dos homens descendentes de Caim. E aí existe essas duas ou mais teorias a respeito. Amém? Então, os descendentes de Sete, alguns dos descendentes de Sete, se afastaram do propósito da redenção. Né? Por quê? Porque as filhas dos homens, ou seja, dos descendentes de Caim, eram muito belas, bonitas, então eles começaram a se casar e aí houve essa corrupção. E a terra ficou corrompida. Os homens viviam mais. Eram homens de alta estatura, os homens pré-diluvianos. E também uma coisa, eles queriam ser adorados como deuses, né? E aí, por isso o nome Néfilis, que significa caídos, né? Significam caídos, gigantes, né? Deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Então esses homens pré-diluvianos, eles deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Você pode ver isso em Romanos, no capítulo 1, do versículos 18 ao 32, onde Deus ele os entrega às próprias paixões. Aqui Paulo interpretando o pecado da humanidade e também, dentre esse, o pecado do povo pré-diluviano, que deixou de adorar a criatura para ser adorado como Deus. Deus, vendo que tinham o coração pecaminoso, quanto mais, né? Como eu falei, rabá, ou seja, multiplicado excessivamente a maldade, Deus entregou o ser humano às próprias paixões. Ou seja, o povo pré-diluviano cometiu idolatria, né, homossexualismo, todo tipo de depravação, assassinatos, né? E homens valentes da antiguidade, que era o Rajiborim, Axé Meolan, Rajiborim, Axé Meolan, ou seja, homens valentes da antiguidade, e de renome Aneshei Hashem, eram homens que se colocavam no lugar do Criador, homens que se destacavam, que queriam se colocar no lugar do Criador, ou seja, se afastavam cada vez mais do Senhor. Daí vemos o sentimento de pesar do Criador de ter feito o ser humano, queridos. Então, aí a gente vê esse sentimento de pesar do Criador. E o contexto do povo pré-diluviano a gente vê hoje. E eu gostaria de ler, né, aqui o livro de Romanos, no capítulo 1,
versículos do 18 para terminar, do 18, Romanos capítulo 1, do 18 ao 32, que diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, ou seja, cometendo todo tipo de injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Deus se fez conhecido. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, então você vê que Deus ele se manifestou de forma soberana, como um Deus bom, né? Um Deus soberano, um Deus poderoso, Deus criador de todas as coisas, e desde o princípio essa mensagem já era passada. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então perceba que o coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível e semelhança da imagem do homem corruptível, olha aí, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, idolatria. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Deus entregou as suas paixões. Para quê? Para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, ou seja, Deus abandonou e entregou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, e os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então perceba que isso é uma característica do contexto paulino, mas também que ele pegou essa característica do contexto pré-diluviano e hoje está acontecendo a mesma coisa. E por causa disso, o que é que tem acontecido? O homem tem se afastado de Deus e tem seguido o seu próprio caminho, e esse caminho é o caminho do inferno. É o caminho do inferno. Então, assim, porque Deus se arrependeu de ter feito o homem? Por causa do próprio... Porque o homem se afastava de Deus a cada dia. E ali, ele praticamente colheu aquilo que ele plantou. Os homens eram maus, não queriam saber de Deus, amém? Mas nem tudo está perdido, amados, nem tudo está perdido. Então, na próxima segunda bíblica, você vai saber porque nem tudo está perdido. Então, aqui o termo arrependeu-se significa nahan, e é só usado por Deus, porque Deus, ele aqui se arrependeu baseado nas ações pecaminosas do homem. Por isso que Deus destruiu o homem. Mas se o homem se voltasse, se aquela humanidade pré-diluviana se voltasse para Deus, ele não iria destruir aquele povo pré-diluviano. Amém? Então, queridos, nem tudo está perdido. E aí, no próximo estudo, você vai saber o termo Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O significado disso, o contexto é totalmente diferente desse aqui de Gênesis. Amém, queridos?
Oremos então, agradecendo a Deus Pai. Muito obrigado por esse estudo abençoado, Pai. Que muitas pessoas possam abrir os olhos e destapar os ouvidos da fé e abrir os olhos do entendimento, Senhor. Deus, desde já eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estar ministrando essa palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Vai agora, meu Deus, ao encontro de pessoas que estão doentes, enfermas, aonde for, pessoas que estão em opressão e depressão. Liberta-as, Senhor, e que elas venham conhecer o Senhor de fato e de verdade, Pai. Toma, meu Deus, a minha vida nas tuas mãos, a minha igreja, a minha família, meu Deus, o meu ministério. Toma, meu Deus, vários irmãos e irmãs, meu Deus, que estão assistindo e passando, meu Deus, este canal para outras vidas, meu Deus, porque eu creio que muitas vidas, meu Deus, hão de aprender e hão de se converter, Pai, com esse estudo, Pai. Toma em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, abençoa esse país, o Brasil, Senhor, abençoa os pastores, as igrejas de todo o Brasil, Senhor, e os irmãos e irmãs de todo o Brasil, e que o Brasil, meu Deus, ele possa, meu Deus, dizer que só Jesus Cristo é o Senhor. O mundo possa dizer isso, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, ora aqui por todos, meu Deus, independente do credo religioso, independente, meu Deus, da placa denominacional, ora por todos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai ao encontro de todos e os abençoa, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação do doce e maravilhoso Espírito Santo estejam com nós todos, hoje e para todos sempre. Amém. Queridos, não se esqueçam de se inscrever nesse canal e lembrando também do sorteio do livro Apocalipse. Entenda o segredo da revelação, amém? Entenda o propósito na realidade, entenda o propósito da revelação, amém, queridos? Então, como é que eu faço para concorrer a este livro, pastor? Você vai seguir lá no Instagram, @7, vai estar aí na descrição, e também @IBCD Salvador. Queridos, desde já eu te agradeço por estar nos prestigiando e que Deus vos abençoe. Tchau, tchau.